Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo faremos a exposição do estudo As Guerras Napoleônicas, baseado no texto de Marco Mondani, que consta no livro História das Guerras, organizado por Demétrio Magnoli e publicado pela editora Contexto. A história contemporânea foi marcada pela transição entre o mundo com resquícios feudais e o mundo capitalista, baseado no empresariado e na liberação de mão de obra dos campos para as cidades. A Revolução Francesa, em 1789, demonstra que a sociedade urbana, liderada pelos burgueses, seria a nova tônica no entendimento desses novos tempos. O ideal de mundo e a manutenção social aristocrata estavam em mudança, apesar de nações estarem ainda do lado do modelo aristocrático feudal. O que estava em jogo para o mundo era o domínio do comércio mundial, não apenas por formalização de colônias, mas de acesso e controle dos mares e das mercadorias. Sonho que a Espanha tinha nos primórdios da Guerra dos 30 Anos, quando pensou em controlar o Mar do Norte e o Mar Báltico. A infusão de mercadorias no mundo em larga escala pertencia aos domínios industriais das potências modernizadas pela Revolução Industrial. O escoamento dessas mercadorias exigia forte marinha e uma ampliação de ofertas políticas aos burgueses em todas as nações, o que incluía favorecimentos e vantagens internacionais. A França, que era uma potência militar e política, estava em meio do entrave absolutista. Certo que as cobranças de impostos eram alarmantes, mas revoltas ao centralismo político, a defesa, a oferta e proteção à propriedade privada e rebeliões de camponeses que queriam o fim da servidão são elementos que compõem a nova fase capitalista. A primeira fase da Revolução se deu entre 1789 e 1791. A consolidação de direitos iguais e liberdade de pensamento, bem como a livre concorrência, estavam sendo asseguradas pela Constituição e o fim dos privilégios nobiliárquicos. Direitos esses que seriam cerceados aos trabalhadores de baixa renda, pois não podiam votar nem tinham acesso a associações. Disputas internas e pressão popular se dão na segunda fase da Revolução, de 1792 a 1794, momento de expurgos e de causas populares. A Convenção Nacional substituiu a monarquia constitucional e fundou a Primeira República Francesa, que foi liderada por radicais jacobinos, impondo o sufrágio universal. Esse período foi chamado de Terror Jacobino, pois o Comitê de Salvação Pública, instituição criada pelos jacobinos, executava sumariamente seus opositores. A terceira fase se dá com o Diretório em 1795. O Diretório era uma instituição política composta por 5 membros, retomando alguns princípios burgueses, como por exemplo, o fim do voto universal, afastando as camadas populares. Com o golpe militar liderado por Napoleão, o Diretório foi substituído pelo Consulado em 1799, que seria um poder centralizado como se fosse uma monarquia constitucional. Em 1804, devido aos seus êxitos militares, Napoleão recomeça a monarquia na França, totalmente dominada pelos burgueses. Em 1792, o governo francês venceu a coalizão na Batalha de Valmy. Com as anexações de Saboia, Nice, Bélgica e Renânia, no final de 1793, a França invade a República Batava e a Península Itálica, na chamada Campanha da Itália, que durou de 1796 a 1797, criando repúblicas postiças como Cisalpina, Liguriana, România e Partenopiana. Em 1799, Napoleão venceu os russos, em 1800 os austríacos, e em 1801 os napolitanos. Em 1802 os ingleses fazem a Paz de Amiens. Napoleão estava livre para implementar uma política internacional a seu modo. Na mesma data da Paz de Amiens, se declara cônsul vitalício da França, o que seria um déspota. As repúblicas Batava, Helvécia e Italiana eram fantoches manipulados. O Piemonte foi tomado para a França. O exército francês, bem montado pela solicitação forçada de novos soldados, era rápido e jovem, com táticas ainda obsoletas de carga de canhão e cavalaria, mais útil contra tropas velhas e cansadas. A instalação de portos franceses no Mediterrâneo desafiava a Inglaterra. Um dos pontos do acordo de paz seria a cessão da ilha de Malta para os cavaleiros de São João de Jerusalém, o que era entendido pelos ingleses como uma falácia francesa para se apossar da ilha. Recusando sair da ilha, os ingleses rasgam o acordo
e a guerra recomeça em 1803, sendo Napoleão coroado imperador em 1804 pelo Papa Pio VII. A aliança com a Espanha encorajava Napoleão, pois sabia que com o apoio espanhol o desembarque de tropas nas Ilhas Britânicas era possível, e essa era uma oportunidade que ele alentava, uma batalha em solo inglês. Em 1805, na Batalha de Trafalgar, a combinação franco-espanhola comandada por Villeneuve foi vencida por Nelson. No mesmo ano, Napoleão vence a Batalha de Austerlitz, impondo condições sobre russos e austríacos e formando a Confederação do Reno, uma rede de países vassalos. Em 1806, Napoleão decreta o bloqueio continental, a proibição de países continentais fazer comércio com a Inglaterra. Com a desobediência de Portugal, este país é invadido. A Espanha também é anexada à influência francesa. Foi nessa aventura que o exército francês sofreu a primeira derrota, a capitulação de Bailén em terreno espanhol. Em 1809, Napoleão enfrenta novamente os austríacos na Batalha de Wagram, casando-se com a filha do imperador austríaco Maria Luísa, com quem teve o filho Napoleão II. O bloqueio continental não evitava que os Estados Unidos, as colônias espanholas e portuguesas, bem como traficantes do Mar Báltico e do Mar do Norte, mantivessem comércio com a Inglaterra. Com o rompimento da Rússia, Napoleão decide fazer a maior ofensiva de seu tempo e invadir e tomar Moscou. Em 1812, Napoleão entra facilmente em território russo, mas com dificuldades de arranjar abastecimento, pois os russos devastavam a terra não deixando nada para os invasores. Além disso, o inverno russo massacrou os franceses, que tiveram que recuar. Neste mesmo tempo, Inglaterra, Prússia, Áustria e Rússia atacam na Batalha das Nações, em Leipzig, quando Napoleão foi derrotado em 1813. Sendo deposto em 1814, foi preso e enviado para a ilha de Elba. Os franceses colocam no poder o rei Luís XVIII Bourbon, com o apoio dos ingleses e com as garantias que seu território permaneceria intacto, ou seja, sem alterações. Apesar disso, Napoleão recebe apoio de generais para que volte a governar a França. Com a ajuda de Murat e Ney, Napoleão retorna de sua prisão em fevereiro de 1815, entrando em Paris em março, já expulsando o rei. Em junho de 1815, ingleses liderados por Wellington e auxiliados por prussianos derrotam a ofensiva napoleônica em Waterloo, na Bélgica. Napoleão estava subordinado a guerras, sem elas não seria ele mesmo. O tempo inteiro dependeu delas para se afirmar no poder, e não descansava de elaborar novas guerras. Contudo, sua participação na história impôs ao mundo definitivamente a noção de direito civil e igualdade civil. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.